Sanji vai entrar na sua forma final e literalmente salvar o mundo. A verdade é que o Sanji é uma pessoa tão altruísta que é capaz de colocar o sonho de seus amigos na frente dos seus. Se você morrer, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o seu sonho, Marimo? Ei, coisa feia, não pega a cabeça de alga desse espadachim. Tome a minha no lugar. A marinha não dá o mínimo pra mim agora, mas, dentre todos os membros dessa tripulação, serei eu, aquele que mais causará problemas a ela. Perna Negra Sanji. Esse vídeo se inicia no capítulo 485 de One Piece, quando Sanji interrompe Zoro, quando ele e Kuma estavam prestes a fazer um acordo em troca da liberdade de Luffy. Nesse momento, Sanji jura que, um dia, será aquele que mais causará problemas para a marinha e o governo mundial. E é dessa promessa, que está envolvida com Egghead, que vamos falar hoje. Eu sou o Derek e esse vídeo é dedicado ao nosso Sanjaço, que tem sido uma figura de destaque no arco de Egghead e promete ser um dos maiores responsáveis por sua conclusão. Tá curioso? É fã do homem? Vem comigo deixando aquele like, se inscrevendo no canal e bora no Vral! Roteiro do Lipe, mas não conta o que eu falei porque não gosto que eu quebra a quarta parede. Quando a Bonnie, no capítulo 1062, comentou sobre Vegapunk ter transformado Kuma em um ciborgue, uma pergunta começou a pairar pelos ares. Se o ex-Chichibukai se envolver nesse enredo e o reencontro dele com o Sanji acontecer, será que essa promessa se cumprirá nesse arco? Pode não parecer, mas os dois personagens têm paralelos interessantes, como por exemplo, a conexão compartilhada com Vegapunk através da ciência, e até o fato de ambos terem enfrentado a mesma decisão de se tornar ou não uma arma científica humana. Kuma aceitou, Sanji recusou, mas ambos, da sua maneira, possuem modificações tecnológicas. E, pra gente continuar aqui, precisamos voltar ao capítulo mencionado na introdução do vídeo. O One Piece 485 foi intitulado como membro da tripulação do Chapéu de Palha, o caçador de piratas Roronoa Zoro, que é um título absurdamente épico e nos leva ao momento mais marcante do personagem dentro da obra. Não aconteceu nada. Esse momento é o grande momento do Zoro. É onde toda a atenção está voltada ao sacrifício do personagem e sua lealdade a Luffy nos cativa de maneira imensurável. Mas há um terceiro elemento nessa cena, que além de fazer uma presença muito significativa, tem uma participação realmente importante. Será que o Oda, ao colocar o Sanji falando essa frase exatamente nesse momento, não está preparando um paralelo ao não aconteceu nada pro personagem? Vem entender isso. Tenha em mente essa promessa feita de Sanji para Kuma e também nas palavras que o cozinheiro proferiu em sua batalha contra Queen enquanto Zoro enfrentava King. Como a gente sabe, o Sanji já partiu muitas vezes em missões solo ao longo de One Piece e arriscou a própria vida para sabotar os planos do inimigo. Em Little Garden, ele enganou Crocodile e, na sequência, em Alabasta, seguindo seu plano como Mr. Prince, foi responsável por libertar seus Nakama da prisão feita pelo Chichibukai. Já em Water 7, Sanji partiu sozinho no trem marítimo, preparado para enfrentar toda a CP9 para salvar Robin, e Enies Lobby roubou as chaves das algemas de Jabura e, bingo, conseguiu sabotar um próprio Buster Call ao manipular os portões da justiça. Tudo isso sozinho, e essa sempre foi uma característica muito marcante do personagem, fazer uma missão paralela que se mostra fundamental para o desenrolar do arco. E o Oda vai fazer o Sanji fazer isso numa escala muito maior. E agora que Kuma chegou a Egghead, o outro Buster Call foi iniciado, ataque massivo que o Sanji já sabotou uma vez. Parece que este é o momento perfeito para que a promessa do cozinheiro em Thriller Bark seja finalmente cumprida. Mas que papel ele desempenhará? E como isso explicará os seus paralelos com Kuma? Já que entramos nesse tópico, precisamos mencionar o, entre aspas, poder do amor. Vemos Vegapunk mencionando ele recentemente e, não sei se você lembra, mas nesse mesmo arco o Sanji também falou sobre ele.
além de ser um poder manifesto no personagem há muito e muito tempo. Só que o que o Oda quer dizer com isso? E como isso se conecta ao fato de Kuma ser capaz de manter um fragmento da sua humanidade? A gente consegue encontrar a resposta combinando informações do capítulo 840, 852 e 1061. O segredo está na conexão entre fatores de linhagem e desejos primordiais. Dois elementos que vão se provando fundamentais no arco de Egghead e prometem ter implicações ainda mais relevantes para a sua conclusão. Sanji e Kuma deveriam se tornar armas humanas sem emoções, e isso é um verdadeiro contraste com suas personalidades, sempre retratados como seres humanos muito gentis. É aqui que entra o tópico dos desejos primordiais. Este assunto tem surgido repetidamente ao longo do arco, e já ficou muito claro para todos nós que é essencialmente impossível remover os desejos primordiais dos seres, ou, no caso de humanos, seus instintos básicos e o que, de certa forma, compõe a sua essência. Esses instintos são um impulso interior que faz o animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua espécie ou da sua prole. Os instintos são regidos por emoções e sentimentos primordiais, e o amor é, certamente, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso de todos. Isso é 100% capaz de explicar porque o Kuma, mesmo tendo sua consciência apagada, continua com ímpeto inabalável de proteger sua filha, por mais que, supostamente, não exista mais humanidade nesse corpo vazio. A verdade é que esse corpo não é tão vazio assim. A força do amor, por mais clichê que pareça ser falar isso em voz alta, é um fator determinante para Kuma agir como está agindo e deixa claro que sim, seu instinto primordial, cujo sentimento originário é o amor, é proteger a pessoa que ele mais ama no mundo. É proteger a sua filha de qualquer tipo de perigo que apareça em sua frente. E como a gente está falando dos paralelos entre Sanji e o Kuma, vale lembrar que o próprio Chapéu de Palha já teve a ponto de perder a sua consciência. E é exatamente esse o ponto. O Oda, nesse diálogo com o Zoro, deixou em aberto uma verdadeira possibilidade de, em algum momento, o Sanji perder o controle do seu corpo e, consequentemente, a sua humanidade. Então a ideia aqui é que o cozinheiro vai correr o risco de perder sua humanidade novamente. Mas como isso poderia acontecer? Qual cenário ainda em Egghead poderia se construir para um evento assim? Se continuarmos pensando através de paralelos, é possível que Sanji roube algo do Kizaru, tal como roubou as chaves de Jabura lá em Enies Lobby. Tá, e o que poderia ser isso? Tal como usou um caracol comunicador para sabotar os planos de Crocodile, Sanji roubará o Dendenmushi de Kizaru, se tornando capaz de, além de criar um meio de comunicação de ordem direta para a Marinha, criar um meio de comunicação com o próprio Sanjay Garcia Saturno, e quem sabe até grandes figuras fora da ilha, lembrando que o comunicador de Kizaru tem ligação direta com os Gorosei. Dependendo de que momento o Sanji usar esse Dendenmushi para transmitir ou receber informações, podemos ter cenários bem interessantes se formando. Com esse meio de transmissão, Sanji poderia obter informações como a grande limpeza que Musama deseja realizar no mundo, ou, de forma bem mais plausível, o conhecimento da Mother Flame, responsável pela destruição completa do reino de Lulusia. Se nos prendermos a pensar apenas de dentro de Egghead, as possibilidades também são inúmeras. Se isso acontecesse, eu acho que a principal implicação seria que Sanji poderia aprender sobre a sua grande limpeza e o significado da chama-mãe e a central elétrica localizada em Egghead. Assim como Sanji sabotou o Arc Maxim de Enel em Skypiea, Sanji também pode sabotar e destruir a usina Mother Flame, tornando-a impossível de ser usada novamente por Musama. Isso não só seria um efeito excepcional dentro do arco, como também um verdadeiro ato de salvação de milhares e até milhões de vidas. Os paralelos se estenderiam até mesmo a Sanji confrontando um deus e o tema de uma luz. E aí o Joe, o autor dessa teoria, segue num cenário mais especulativo. Poderia o Oda estar se preparando para que Sanji se colocasse diante de uma explosão da Mother Flame para destruí-la manualmente e evitar que ela fosse disparada mais uma vez?
Isso continuaria o paralelo de Sanji sendo atingido diretamente por Enel após sabotar o Arc Maxim. Mas a grande pergunta que fica é, como Sanji poderia sobreviver a tal coisa? É aqui que a sua evolução genética e fatores de linhagem alterados voltariam a se ativar, através da virada da sua sobrancelha, mas dessa vez num nível ainda mais poderoso que jamais visto. A maior durabilidade e regeneração seriam essenciais para sua sobrevivência aqui. Vai lembrar que foi a descoberta dos fatores de linhagem que levou o governo mundial a prender Vegapunk em primeiro lugar. Eles se sentiram ameaçados por isso, e isso agora os ameaçaria de volta. E olha que legal, isso nos traz de volta aos paralelos entre Sanji e Kuma, e a escolha que ambos enfrentaram ao sacrificar a sua humanidade. Da última vez, Sanji optou por manter a sua humanidade, mas será que ele enfrentará essa escolha novamente para acessar todo o seu potencial e salvar milhões de vidas? E o que ele escolheria nesse momento? O que você escolheria nesse momento? É possível que seja assim que Sanji cumprirá sua promessa a Kuma de Thriller Bark e se tornará aquele que causará mais problemas para o governo mundial, destruindo uma fonte fundamental para um recurso absurdo de destruição em massa. Quem sabe até o recurso principal para realizar a grande limpeza que Mu tanto desejava. Sanji arriscará sua vida e sua humanidade para destruir a usina de energia da Mother Flame e sabotar a grande limpeza desejada pelo deus desse mundo. Nesse momento, o cozinheiro entrará no modo, numa forma nunca antes vista, com todos seus poderes genéticos libertados, concebendo uma resistência e regeneração maiores do que as que já vimos. Então galera, esse foi o vídeo, essa foi a teoria. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Arigatou pela edição, Lanzito, tamo junto, teoria do dia na descrição. E é isso galera, valeu!